Tem. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui pro papo Paulo César de Oliveira. Ele já O melhor tá Alex da televisão brasileira. Como é que é? O melhor Alex, é que fala Alex. É o melhor, é ele que fala. Alex, mas ele chama Paulo. Não, mas ele quando ele fala o Alex... O jeito que ele fala Alex é o melhor da televisão brasileira. Tá Não, certo. não precisa ficar com ciúme, cara. Tudo bem, PC? Bem-vindo ao Troca. Boa noite. Fala, Diniz. Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite, Mansur. Alex. Aí, Alex. Ele gosta. E uma ótima noite para todo mundo ele que tá fala o ligado Alex no oxítona mesmo, né, cara? Tá certo. Ô, PC, confesso que hoje eu fiquei com uma dúvida, né? Tem sempre aquela frase, mas o sem querer também às vezes é pênalti. E aí a gente separou 2 lances no jogo do Maracanã para que você comentasse sobre eles. O primeiro é um drible do Carrascal. Me veio à cabeça, claro que são situações diferentes e a gravidade é outra. Me veio à cabeça o lance do Marcelo contra... Foi contra quem? Argentino Júnior. Ele quebrou a perna do jogador fazendo um drible. Hoje, o lance do Carrascal não quebrou a perna de ninguém e tal. Ele estava tentando o drible e na pedalada ele acabou acertando com a sola da chuteira. A gente vai ver a repetição, olha lá. Fabinho. Um lance que se o pé tá no chão, poderia ter... Tá no chão o pé dele. Só que não poderia ter de lado, machucado o jogador do Bragantino, absolutamente de forma involuntária. Total. Isso é caso para cartão vermelho, por exemplo, como o árbitro interpretou lá no lance do Marcelo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse lance. Por que em alguns casos, há uma interpretação e em outros, outra? É um ótimo ponto. Esse lance é importante para a gente debater. Porque, assim, o primeiro ponto é que a regra, ela é interpretativa e é o que a gente sempre fala, é que não existe uma receita de bolo para apitar futebol e nem um manual que você pode consultar e comparar para tomar a mesma decisão. Porque os lances, eles podem ser parecidos, mas não são semelhantes. Numa situação como essa, o árbitro deve sempre avaliar a questão da forma e a força empregada pelo jogador, né? O primeiro ponto nesse lance do Carrascal, que está muito claro, é que não é uma entrada no adversário. Ele não deu uma entrada no adversário. Porque quando é uma entrada, o árbitro vai analisar, olha, ele entrou com a sola da chuteira, com a força excessiva, a forma e também a força, para poder tomar a sua decisão. Nesse caso, ele tem um movimento que é claramente o movimento de uma finta. O Fabinho estende a perna, tem o contato com a canela do Fabinho e aí entra o outro ponto de avaliação que o árbitro tem que avaliar, a questão da forma, né? A questão da força. A forma é tentando fazer uma finta. A força, ele tem o contato, mas ele chega a tentar diminuir esse impacto no adversário e aí você vai para a questão do risco, né? Se é risco de lesionar um adversário gravemente, como foi o caso do Marcelo, que obviamente não foi de uma maneira propositada, ele estava até um pouco mais distante do adversário e foi tentar fazer a proteção e aí acabou quebrando a perna do adversário. Tem a instrução que os árbitros recebem, que não está na regra, mas é a instrução que o árbitro recebe no caso que gera grande comoção, de que maneira que ele tem que conduzir a aplicação de um cartão por uma questão de controle de jogo. Então, acho que são lances assim que a gente pode lembrar que são parecidos, mas absolutamente, claramente, lances assim diferentes, completamente diferentes. E a forma, ele vai tentar fazer uma finta, não deu uma entrada no adversário. E a força, em algum momento ele chega a diminuir esse impacto e aí não tem o risco da lesão no Fabinho, por isso a decisão de campo foi respeitada. Tá bom, então tá correto aí, né, na tua No meu avaliação. ponto de vista, ótimo, a decisão muito bem correta. E só um ponto em relação ao árbitro, antes da gente ir para o lance da área, que eu acho que é importante trazer nessa rodada, porque amanhã nós teremos a rodada decisiva da Série B. E a CBF fez uma opção nessa rodada de priorizar a Série B. Então, são 6 árbitros da FIFA que estão escalados na rodada de amanhã, mas 2 árbitros da categoria Master, Marcelo de Lima e o Wagner Magalhães do Rio de Janeiro, eles vão atuar na última rodada. Então, essa é uma rodada, assim, atípica por não ter nenhum árbitro internacional escalado. Então, a comissão, né, e a CBF acabou priorizando a Série B, até de certo ponto, correndo um risco na escala da Série A, que está pegando fogo e com briga em todas as fases da tabela. Jonathan Pinheiro, o árbitro que apitou hoje o 2º jogo no campeonato, tinha feito o Mirassol e Botafogo, apitou em São Paulo o jogo do Palmeiras,
e o Fernando Salles do Nascimento fazendo a sua 4ª atuação no campeonato, em um jogo que, no meu ponto de vista, temos esses 2 anos para avaliar, mas uma atuação muito segura, muito consistente, com certo risco, porque era um risco que a CBF tinha que correr, priorizando a Série B, mas para mim uma grande atuação, e aí a gente pode dar uma avaliada no lance da área. Vamos ao outro lance, né? Um pedido de pênalti da torcida do Flamengo, né? Mais um caso daquele sem querer, né, PC? E o que o árbitro precisa avaliar? Se o Cebolinha tivesse subido para disputar essa bola com o John John acertasse a bola e nessa disputa com o Cebolinha lá em cima, ele pega a bola e cabeça do adversário, seria outra interpretação. Qual que é a minha leitura nesse lance? Foi a leitura da arbitragem também. Claro que quando a gente foca só no choque, teve um impacto ali no Cebolinha, mas o John John claramente, cristalino, de forma cristalina, ele chuta a bola e aí na sequência do movimento, tá com a perna recolhida. Ele tenta dobrar a perna para tentar não bater. Isso. Não teve nenhum movimento adicional, porque se ele chuta essa bola e aí tem um movimento adicional, mantém a perna estendida e atinge o adversário, a gente estaria falando. É que a consequência ela foi perigosa, né? A consequência podia acontecer algo grave, né? Assusta, mas você tem que ver qual é a ação do jogador. Primeiro, ele joga claramente, não teve disputa ali naquele primeiro momento, porque ele joga e é no momento da queda, lances muito semelhantes de quando o goleiro sai, executa uma defesa e na queda acaba tendo contato com o jogador. Se ele erra essa bola, ou se o Cebolinha já tivesse subido para essa disputa lá em cima, ele toca a bola e a cabeça do Cebolinha, seria pênalti. Mas o fato dele ter jogado claramente a bola, ter recolhido, mostrado esse cuidado de recolher, e na queda, de uma maneira assim, até de inevitável, acaba tendo contato Porque com o nenhum dos dois conseguiriam sair da situação. Isso é considerado um lance acidental e uma boa decisão da arbitragem, apesar do choque que assusta, mas claramente o John John jogou a bola e aí na queda é que ele teve... Se ele marca, é um erro grave? Se ele marca, para mim é um erro grave. Grave? Porque claramente é um lance acidental, porque o John John joga a bola e é na queda... Ele chega um pouco antes e fica mais feio, porque como ele vem embalado, ele sobe mais, né? Depois ele cai e é no bem momento em cima. da queda. Ele não teve nenhum movimento adicional estendendo a perna para poder atingir o adversário. Tá bom, PC. Então agora o lance, esse é mais claro, não dá muito debate, que é o pênalti marcado para o Flamengo. Esse é um pênalti bastante claro, né? Esse é um pênalti muito claro, né? Que é um toque de mão, chama atenção para o posicionamento do Fernando Salles do Nascimento, estava bem posicionado, inclusive o Hurtado faz um gesto ali como se a bola tivesse batido no corpo dele, batido no rosto dele primeiro. Vamos lá em cima. É direto na mão, o braço já está aberto, né, numa posição prévia de bloqueio, mesmo se tivesse batido em alguma parte do corpo dele. E depois na mão, que já está aberta... A perna canhota, a hora que ele apoia, olha, quase... É isso, já seria uma posição prévia de bloqueio, pênalti bem marcado em campo, com bom posicionamento do Fernando Salles e, assim, ratificando a sua decisão, passando, inclusive, credibilidade na decisão pela proximidade e um bom ângulo que ele tinha da jogada. Para fechar, PC, o jogo do Botafogo contra o Grêmio, um pênalti marcado no campo que o VAR acabou intervindo para anular. É isso, eu discordei da decisão da arbitragem porque, para mim, o Marcos Rocha... ele tem uma ação, no momento que o Savarino está fazendo a movimentação para buscar a bola, o Marcos Rocha, para mim, o pênalti é embaixo. Ele toca na perna, e o Felipe Fernandes tinha um ótimo ângulo. Ele, ao tentar antecipar, olha só essa imagem por trás, ele acerta a perna do Savarino e só depois ele salta para ter esse contato lateralizado. Para mim, o pênalti é embaixo. O Felipe Fernandes tinha uma ótima visão da jogada, e aí acaba chamando para desmarcar o pênalti, considerando esse contato lateral, se ele fosse só... Essa imagem é boa, o toque embaixo antes da bola chegar ali. Foi antes de chegar, porque se ele tivesse o contato só com a lateral do corpo, ok, que foi o que ele sinalizou na saída do VAR. Mas antes dele chegar nessa jogada, para mim, o toque na perna do Savarino é muito claro, para mim um pênalti, que a decisão de campo deveria ter sido ratificada, a decisão deveria ter sido respeitada, para mim. E lá no VAR, é o que a gente fala, quando o árbitro vai ao VAR, ele passa a ser o árbitro. Ele, assim, não teve nenhum ângulo diferente daquilo que ele tinha visto no campo. Se eu tivesse apitando, eu teria mantido a decisão de campo. Para mim, o pênalti é embaixo primeiro. Maravilha, PC, obrigado pela